A paz do Senhor Jesus, amém? Eu trago uma palavra de Deus aos nossos corações. Livro de João, capítulo 11, verso de número 39, diz assim: Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Grande Deus, aqui nós vemos, irmãos, que Marta e Maria estão aguardando, aleluia, Jesus para que viessem ressuscitar o seu irmão Lázaro, que já estava morto há 4 dias, estava sepultado, morto e sepultado há 4 dias, e elas levaram Jesus até o sepulcro. Chegando lá, o Senhor Jesus, aleluia, mandaram elas removerem, aleluia, a pedra. E o Senhor falava ao meu coração, para Marta e Maria viver o novo da minha parte, para Marta e Maria viver o milagre, para Marta e Maria viver a novidade, a lavassurra mandai. Primeiro elas tiveram que remover o velho, irmãos. Primeiro elas tiveram que remover o impedimento, o embaraço, o obstáculo, aquilo que impedia, aleluia, humanamente falando, de eu operar. Para elas viver, aleluia, a plenitude, aleluia, o Senhor já fala conosco, para você viver a plenitude da minha vontade, você precisa remover o velho. Sim, irmãos, a Bíblia nos diz, aleluia, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O homem velho precisa ser morto e sepultado para que assim o Senhor venha ressuscitar, para que venha ser ressuscitado com Cristo, para buscar agora as coisas que são de cima e pensar nas coisas que são de cima e não somente nas coisas que são dessa terra. Então, para nós vivermos o novo de Deus, para nós vivermos, aleluia, a plenitude da vontade de Deus, nós precisamos remover, Ramando que a faz, Charabadai. Precisamos remover o pecado. Ramando que sai. Remove a ira, remove a cólera, remove a imundícia, remove a injustiça, remove o ódio, remove aquilo que não agrada a Deus, tira para fora. Ramando que sai. Sai desse pecado de estimação. Remove o pecado, porque o nosso pecado gera um muro, uma pedra, uma barreira entre nós e o Senhor. Encobre os nossos rostos para que nós não venha contemplar a face de Deus. O pecado muitas das vezes cobre o nosso rosto de vergonha, sim, diante do Senhor. Marta diz, já cheira mal, Senhor. Ou seja, está uma vergonha a situação. Aramando que a faixa rabadalava surra mandai. Já cheira mal, Senhor. Eu não quero abrir, não. Erraplafaçoviastéria. Mas o Senhor está dizendo, abra o seu coração, porque eu trago restauração, porque eu trago purificação, eu trago, aleluia, perdão e justificação mediante o meu sangue. E muitas pessoas fecham, aleluia, se fecham com vergonha, peca tanto diante do Senhor, porque quando está diante do Senhor fica com vergonha de se expor à situação, fica com vergonha de expor, aleluia, aquilo que está enfrentando. Mas a Bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados e as deixa, aleluia, alcançará misericórdia. Aquele que encobre nunca prosperará, mas aquele que confessa e as deixa, alcançará misericórdia. Então está na hora, aleluia, de nós abrirmos o nosso coração, expor a situação, confessar diante do Senhor os nossos pecados, que cheira mal mesmo, viu? O nosso pecado cheira mal diante das narinas do nosso Deus. Ramando que sai. E muitas das vezes ele vai nos pedir para remover, sim, porque Deus é santo, Ramanto, ele ama o pecador, mas ele odeia, ele aborrece o pecado, Ramandai, ele aborrece o pecado. Então, ela vai dizer, já cheira mal, mas o Senhor, aleluia, intercede, Iramanto que a faz, Charabadá, intercede por eles tiram a pedra. É preciso tirar, irmãos. É preciso tirar. Aleluia, os impedimentos,
a pedra do pecado, iramanto, o coração obstinado, o coração endura cerviz, era manda lavassura badai. Anda, o Senhor diz em Ezequiel 36, aleluia, 36, 25, aleluia, ele diz, então espalharei água sobre vós, água pura sobre vós, e ficareis purificados, e ramanda lavassura de todas as vossas imundícies e todos os vossos ídolos, e vos purificareis, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei, aleluia, um coração de carne. Alavassou viastéria, aleluia. E o Senhor ainda diz mais, aleluia, e porei dentro de vós o meu espírito, aleluia. Lázaro estava sem vida, mas Deus estava trazendo, aleluia, colocando de volta o espírito dele, para que ele viesse, aleluia, ressuscitar dentre os mortos. Deus, aleluia, estava levantando dentre os mortos. Irmãos, quantos estão no sono do pecado? Quantos estão no sono da indolência? Quantos estão no sono da morte? Aleluia, mortos espiritualmente. São muitos, irmãos. São milhares e milhares que estão aleluia, em suas sepulturas. Estão mortos espiritualmente. Aleluia, são milhares e milhares que estão, aleluia, numa sepultura. Mas em Ezequiel 37, verso 12, a palavra do Senhor nos diz, portanto, profetiza e dize-lhe, aleluia, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, alavassouvias, eu abrirei as vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fazer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Deus é aquele que tira, irmãos. Quando nós abrimos o coração, quando nós se abrimos para Ele, quando nós confessamos, quando nós nos humilhamos, quando nós nos prostramos, Deus nos tira do sono da indolência, Deus nos tira do sono do pecado, Deus nos tira da sepultura, Deus nos tira da escuridão da morte, Deus nos tira das garras do inimigo, Deus nos tira e coloca dentro de nós o seu Espírito, para que nele nós sejamos novas criaturas, para que nele, aleluia, nós venhamos viver em novidade de vida. Versículo de número, aleluia, versículo de número 43. E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora, sai para fora. Aleluia, saia para fora. Você percebe que Lázaro ouve a voz de Deus, porque é impossível ouvir a voz de Deus e não obedecer. Aleluia, é impossível ouvir a voz de Deus e não se posicionar. Por quê? Porque todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Todas as coisas subsistem e existem por Ele. Todas as coisas, aleluia, obedecem à voz dEle. Ele manda sair. Sai, Lázaro, dessa situação difícil. O Senhor está falando com você. Saia, aleluia, dessa situação de morte, dessa situação de pecado, de iniquidade. Saia dessa situação de prostituição, de adultério, de pecado que está cheirando mal nas minhas narinas. Saia dessa situação, aleluia, de idolatria. Saia das trevas. Eis que eu te tiro das trevas. Deus tira Lázaro das garras da morte. Ele estava preso, Lázaro estava preso nas garras da morte, mas o Senhor estava tirando. Era mandou que a faça. O Senhor está te tirando das garras do teu adversário. O Senhor está te tirando das garras da morte. O Senhor está te tirando, aleluia, das garras dos teus inimigos. O Senhor está te chamando pelo teu nome. Saia dessa situação. Chega de sofrimento, chega de situação de dor, de lamento, chega de situação de desprezo, de humilhação, chega dessa vida de pecado. Sai disso, aleluia. O Senhor diz para Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu, irmãos. Aleluia. Lázaro ouviu a voz de Deus, se levantou. É impossível ouvir a voz dele e não obedecer. Porque quando ele fala, a terra treme. Eira manto que afasto. Ele é poderosíssimo. A sua voz é poderosa. Eita. A sua voz, aleluia.
é cheia de majestade, como diz os Salmos. A sua voz separa as labaredas do fogo. A sua voz é só. E se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não endureça o teu coração. Saia. Saia dessa situação de miséria. Saia da escuridão, da morte, saia, alavaço, desta morte espiritual, desse sono da indolência, saia dessa mornidão, saia. O Senhor está te chamando para viver uma nova vida com Ele, para enxergar a verdade. O Senhor está te chamando para viver a plenitude da sua vontade. O Senhor está te chamando e Ele te chama pelo teu nome. Ele chamou a Lázaro. Lázaro saiu, irmãos. Lázaro saiu tendo os pés, aleluia, ligados ainda e o rosto envolto com lenços, com faixas. Então você percebe que Lázaro saiu, aleluia, mas ainda estava preso com aquelas faixas no corpo. Então o Senhor disse, desligai-o, ou seja, aos seus discípulos o Senhor deu essa missão, desligai-o, tira as faixas dele. E o Senhor está dizendo, tira a faixa do pecado, tira a faixa do engano, tira a faixa da inveja, tira a faixa da falsidade, tira a faixa da idolatria, tira as faixas, tira a falsidade do coração, tira, aleluia, as faixas dos olhos para que você venha desvendar. Deus quer desvendar os teus olhos, quer tirar a rede dos teus pés, para que verdadeiramente você seja livre, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Alavassurramanto. Deus libertou a Lázaro das garras da morte. Mas Lázaro ainda saiu com o corpo envolto de faixas e precisava alguém ali para ajudar. Precisava ali de alguém para tocar, aleluia, naquele recém-ressuscitado. Aleluia, tem gente que tem até medo, né? Aleluia, Lázaro estava recém-ressuscitado e as pessoas tiveram que tocar, tirar as faixas do corpo, dos pés, dos olhos. Você precisa tratar daqueles que Deus colocou em tuas mãos. Aleluia, você precisa cuidar, tirar os carrapichos, limpar, direcionar, ramando o que a faço, rabadai. Eu vejo Deus tirando assim, ó, pessoas das trevas. Eu vejo Deus tirando pessoas da morte. Na morte espiritual. Estou falando de morte espiritual e transportando, ó, para a sua maravilhosa luz, transportando para a verdade, transportando para uma vida de santidade, transportando para uma vida, aleluia, aleluia, pautada na palavra do Senhor, uma vida santa. Esse é o nosso Deus, irmãos. E Ele se revela como Ele quer dentro da sua palavra. Que hoje, se você ouvir a voz dEle, a voz que falou com Lázaro, não endureça o teu coração. Porque Ele quer te dar vida e vida com abundância. Ele quer te dar solução e também ressurreição. Ele quer te ressuscitar dentre os mortos. Ele quer te tirar do sono do pecado. Lázaro estava preso, sai dessa caverna, sai dessa depressão, sai dessa dor, sai dessa angústia no coração. Lázaro estava preso, estava dentro de uma sepultura, a sepultura estava fechada, ele estava preso e só Jesus poderia tirar ele dali. Estou falando com pessoas aqui que só Deus pode te tirar de situações complicadas na sua vida, só Deus pode te tirar deste pecado, desse vício, só Deus pode te libertar. Esta palavra, aleluia, vai de encontro ao seu coração hoje, aleluia, lhe trazendo libertação e solução, rumo, direção, ó, direção. E Jesus diz, vem Lázaro, eu estou te esperando, Lázaro. Sai para fora, Lázaro. Eis que eu estou aqui fora te esperando. Iramando que afasto. O Senhor está dizendo, pode vir, filho. Venha que eu estou te esperando. Venha que eu estou aqui de braços abertos para te dar vida. Venha que eu estou aqui de braços abertos, ramando para te receber. Ribiasto, couja, ramanda lavastéria. O Senhor, aleluia, tem vida para você. O Senhor tem vida para a tua casa. O Senhor tem vida para a tua família. Tome posse em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Deus te abençoe.